Olá pessoal, bom dia, vamos lá, né, continuar nessas aulas aí, tá? Essa semana vamos estudar, vamos começar, né, a estudar sólidos, e o primeiro sólido vai ser o prisma, ok? Então você tem aqui alguns conceitos, né? O prisma é um poliedro com duas bases paralelas e congruentes, de tal modo que as arestas que unem são paralelas, né? Essa forma poliédrica é uma das mais comuns encontradas no dia a dia. Basta observar à sua volta e você verá desenhos de prismas em edifícios, embalagens, calçamentos e tal, né? Então, aí você tem uma forma aí, né, de um prisma, ok? Você vê que as faces aqui, né, duas bases paralelas, né? As faces são paralelas, ok? Você tem um edifício, aqui você tem uma caixa de leite, tá? Então ele vem aqui com a definição aqui de prisma. Seja dois planos paralelos, né? Aí você coloca aqui esse plano de cima aqui, esse plano de baixo, né? Alfa e beta, e uma reta é ressecante a esses planos e um polígono é a 1, a 2, a 3 ainda. Então você tem um polígono aqui de N lados, tá? E embaixo, na base superior e inferior, né? Das duas bases. Considere todos os segmentos de retas paralelos a R, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao outro polígono e o extremo pertencente ao polígono alfa, né? O que você vê aqui? Você vê que são duas bases, né, paralelas, e essas linhas aqui, né, que unem essas bases, tá? Que ele vai denominar o seguinte, que essas linhas aqui são as arestas, tá? Os polígonos são as bases, né? Aqui você tem uma base e um polígono, o polígono. Aqui pode ser um polígono de N lados, né? As demais faces, exceto as bases, são faces laterais, né? Então, essas aqui são as faces laterais, esse em volta aqui, tá? Os vértices, né? Você tem os pontos dos polígonos aqui, são chamados de vértice, né? A aresta da base são justamente os lados do polígono da base, né? São as arestas da base, tá? As demais arestas são arestas laterais, né? Então essas linhas aqui que a gente uniu as retas, né? Segmentos são as arestas laterais, tá? Uma aresta lateral, face lateral, base, a aresta da base, tá? Esses elementos são importantes, ok? A distância entre os dois planos é a altura, tá? A altura vai ser a distância entre os dois planos. Geralmente, quando o prisma for reto, né? A aresta lateral vai ser justamente uma altura, né? Todo segmento de reta cujos os extremos são vértices e não pertencem à mesma face do prisma são diagonal do prisma, né? Então, observe que esse elemento aqui que passa por dentro, né? De um vértice para o outro vértice, né? Um vértice de uma base para outra base, é uma diagonal. Cuidado que existe a diagonal do prisma e pode existir também a diagonal da face, né? Então vamos distinguir o que é a diagonal de um prisma e diagonal da face. A diagonal da face é a diagonal justamente do polígono da face, né? Que vai ser um paralelogramo, né? Ou um retângulo, né? E o polígono do prisma, né? Fica na parte interna, tá? Aí você tem aqui, ó, a classificação dele seria pelo tipo de polígono da base, né? Você tem aqui um prisma triangular, que a base é triangular, prisma quadrangular, né? Que a base é um quadrilátero, prisma pentagonal, a base é um pentágono, prisma hexagonal, né? Que a base é um hexágono. Uma seção transversal de um prisma é qualquer interseção não vazia do prisma com um plano paralelo às bases, né? Então, se você fizer um corte aqui, né, paralelo às bases, isso você está obtendo uma seção transversal, ok? A soma de todas as áreas laterais do prisma é denominada área lateral. Então, área lateral é a soma de todas as áreas laterais, né? De todas as faces laterais, das áreas das faces, tá? A soma da área lateral com a área da base é chamada área total, né? Então, se eu pegar essa área lateral e somar com as duas áreas da base, eu tenho aqui a área total, ok? Um prisma reto, né? Se somente se suas áreas laterais são perpendiculares aos planos da base, né? Então, como eu falei, o prisma reto, né? Aqui eu tenho um prisma oblíquo, a aresta lateral ela faz um ângulo, né, em relação à base, e o prisma reto, a aresta lateral, né, ela é perpendicular à base, ok?
pode trabalhar mais com esse tipo aqui, tá? Note que em todo prisma reto, a medida de uma aresta lateral é a própria altura do prisma, né? Como eu tinha falado isso aqui, né? Essa observação aqui, tá? É importante, né? O prisma regular é quando a base é um polígono regular, tá? Então, se a base é um polígono regular, a gente diz que o prisma é um prisma regular, tá? Quando a base é um polígono regular. Ok? Bom, vamos fazer aqui nosso primeiro exercício aí em um prisma triangular regular. Opa, ó, veja bem que ele falou a natureza, quer dizer que a base é um triângulo, e falou regular, então que a base é um triângulo equilátero, né? Então ó, aqui também é 4 e aqui é 4, tá? Cada aresta lateral mede 8 centímetros, né? 8 centímetros, né? E cada aresta da base mede 4, tá? Então calcular do prisma a área de uma face lateral, né? Na letra A área de uma face, a área da face, chama assim AF, tá? A face lateral é um retângulo, tá? Então aqui eu tenho 4 multiplicado por 8, tá? Dá 32, ok? Aí seria a área de uma face. B. A área de uma base, né? A área da base chama aqui de AB, tá? Seria a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Vamos lembrar, essa é importante a gente saber as áreas, tá? Então, a área do triângulo equilátero eu vou chamar da aresta da base aqui, tá bom? Vamos mudar aqui isso aqui. Vamos mudar isso aqui assim, ó. Aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Fica mais dentro do... Então, a aresta da base é 4. Então, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Então, aqui vai dar 16, raiz de 3 sobre 4, vai dar 4 raiz de 3 centímetros, ok? Área lateral, né, do prisma. Então, a área lateral do prisma vai ser o número de faces, né, já que ele é um prisma regular, né, n vezes a área da face, né? Então vai ficar 3, né? E tem 3 lados, né? Aqui vezes 32, né? Vai dar aqui 96 centímetros quadrados, tá bom? E a área total é o que? É a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque das bases, né? São 2 bases, ok? Então vai ficar 96 mais 2 vezes 4 raiz de 3, né? Ou seja, 96 mais 8 raiz de 3, tá? Se você quiser aí, nesse caso, você pode colocar de uma forma fatorada aí, né? Se você dividir 96 por 8, dá 12. Então, eu posso escrever isso aqui como 12, como 8 vezes 12 mais raiz de 3, né? Isso aí, se você quiser, ao quadrado, tá? Tá certo? E também tá certo de uma forma melhor, né? Mais fatorada, ok? Então, essa aí seria esse 12, né? Eu vou dar um parelho no vídeo para voltar e fazer o 13, ok?